Portugal apresenta uma história, incluindo a anterior à independência da coroa espanhola, inundada de eventos bem marcantes que ajudarão à formação do povo português tal e como o conhecemos hoje. Assim, o século XIX é um dos séculos mais dinâmicos para Portugal. Dinâmico até o ponto de encontrar, nos primeiros anos de 800, a família real instalada no Brasil. Por isso, para oferecer ao leitor uma viagem mais sossegada no decorrer dos acontecimentos, ajudar-nos-emos dos monarcas portugueses que acederam ao trono português, como eixo cronológico, mas analisaremos os eventos mais importantes do século com o fim de visualizarmos melhor o século XIX em Portugal. Como temos dito, começaremos o século com a família real no Brasil. Os primeiros anos de 800 são marcados por uma grande crise que apresenta um Portugal tornado em colônia da sua própria colônia. A família real instala-se no Brasil perante o risco que se aproximava, enquanto o militar francês Napoleão Bonaparte se dirigia a Portugal, através da Espanha, para invadir o país. Assim, Dona Maria I, reina entre 1777 e 1816, partirá da Ericeia para o Brasil e trasladará a capital do reino para o Rio de Janeiro, em 1808. Passado o perigo da invasão francesa, Portugal ficou em mãos inglesas, pela grande ajuda do general Wellington, e, em 1816, Dom João VI será declarado rei do Portugal no Brasil. A grande distância da coroa legítima de Portugal ligada ao desgosto de um povo dirigido segundo as diretrizes britânicas provocará, a 24 de agosto de 1820, o levantamento no Porto que dará início aos movimentos liberais. Embora a corte portuguesa continuasse ainda no Brasil, o príncipe herdeiro à coroa de Portugal, Dom Pedro IV de Portugal, Pedro I, imperador do Brasil, tornará a Portugal para libertar o povo dos ingleses e jurar a Constituição de 1822, impregnada dos ideais liberais. Contudo, não todos os integrantes da família real concordavam com a imagem de um Portugal liberal, como era o caso de Dom Miguel I, o irmão mais novo de Dom Pedro VI. De facto, Dom Miguel liderará um pequeno levantamento em Vila Franca de Xira, no dia 27 de maio de 1823, denominado a Vila Francada, e, um ano mais tarde, sendo generalíssimo do exército português, protagonizará no dia 30 de abril de 1824 outra pequena revolta conhecida como a Abrilada, na qual deterá algumas figuras importantes do âmbito político e militar nessa altura, e que será considerada como a prenúncia da Guerra Civil Portuguesa. A partir daí, sucederão os reinados de Dom Pedro IV, 26 de março até o 2 de maio de 1826. A brevidade do reinado deve-se à abdicação na sua filha para manter a coroa imperial brasileira, e da sua filha, Dona Maria II, de 1826 a 1828. Contudo, o reinado da última ver-se interrompido pelo seu tio, Dom Miguel I, quem se declarará rei de Portugal, como Dom Miguel I, e dará começo à Guerra Civil Portuguesa. A guerra enfrentará duas partes em Portugal bem diferenciadas. Por um lado, os liberais, entre os quais podemos encontrar os intelectuais da época e o coletivo maçom. No bando dos cartistas, a apoiar Dom Pedro IV e a sua filha Dona Maria II, enquanto no bando contrário, os absolutistas, formado pelos absolutistas e apoios ingleses, a defesa de Dom Miguel I. Tanto a guerra como o reinado absolutista de Dom Miguel I terá um fim no dia 26 de maio
de 1834 com as Convenções de Abramonte, nas quais se exige o exílio do rei Dom Miguel I.